Eis o sistema que temos aqui neste nosso país. Não sabe o que é justiça, não se importa com a verdade, e nem de ao menos ser gentil, pois faz o que lhe dá na telha, sem se importar com os impostos, que são cobrados do povo por todo este chão do Brasil, e sem lhe prestar o serviço que certamente lhe é devido. Mas, ao contrário, o cidadão de baixa renda é de tudo completamente desprovido. A começar pela saúde pública que temos nesta nação. Eita, que coisa precária, parecendo urticária, não na pele, mas na alma e também no coração. Pois levei a minha criança para ser atendida no hospital e achei que, por ser dotada de paralisia cerebral, tivesse também o direito a um atendimento especial. Sabe, isso até existe, mas apenas na teoria, pois na prática pude constatar que não passa de uma mentira. Meu filho está se alimentando por uma sonda nasal e, precisando trocar, fui até o hospital. Peguei a ficha de pediatra e de preferencial, porque na condição dele achei que seria o normal. Depois de 3 hospitais, fui parar em uma UPA. Quando chegou então a vez do menino ser atendido, tive que ouvir novamente o que já muito tinha ouvido. Aqui não trocamos sonda, é no posto de saúde que ele deve ser atendido. Falei como ele vai ficar, precisa se alimentar. Ela se pôs a me olhar e, com um ar de superior, também se pôs a me falar. Vou atender desta vez, porque a noite está começando e nesta hora o postinho já deve estar fechando. Mas que na próxima vez procura então o postinho e não venha mais aqui, pois ele não vai ser atendido. E querem saber de uma coisa, no posto de saúde também não faz esse serviço. Tudo isso me ocasionou uma grande reflexão. E se chegasse no hospital, precisando de atendimento, um sujeito repulsivo, um criminoso que a polícia flagrou no exato momento, mas que por algum motivo tivesse passando mal, iria passar na frente e ter um atendimento especial. E se fosse um sujeito com seus 17 anos, aí sim é que a coisa ia ter outro procedimento. Além de prioridade, também ia ter proteção, para não ser exposto a nenhum constrangimento. E alguém ainda ia falar, é apenas um garoto, ó que dó, que sofrimento. Mesmo sabendo que se trata de um sujeito consciente e totalmente capaz de praticar os seus crimes por escolha e consentimento. Enquanto isso, o meu garoto é uma criança especial, totalmente inocente e incapaz de praticar qualquer um tipo de mal, pois nem ao menos sabe falar e em tudo precisa da gente para dele cuidar. Mas para o sistema perverso que vive em contradição, ele não pôde ser atendido, mesmo em tal situação. Meu Deus, que motivo foi esse? Parece até ter cometido algum tipo de crime ou ser um sujeito do mal. O motivo que consideram ser muito grave assim, para dar ao sistema o direito de simplesmente ao menino dizer não, sem ao menos se importar com a sua situação, pois foi falado em bom tom e bem definitivo que ele não pode ser atendido. E agora pasmem comigo, que tamanha discrepância! É que ele tem 14 anos e não é mais uma criança.
Portanto, reflitam comigo se é grave ou não a situação. 17 anos e criminoso tem direito à proteção, mas 14 anos e especial nem adiante ir ao hospital, pois não vai ser atendido, não importa sua condição. Mas Deus é o ser em si mesmo, infinita é a sua perfeição, e nós somos iguais enquanto criatura, mas enquanto escolha não. E o que faz a diferença é a nossa decisão. Por isso ele criou ao mesmo tempo o céu e o inferno, para que então cada um tenha, no dia de prestar contas, segundo a sua escolha, que com o uso do seu livre-arbítrio foi praticando a sua ação, sem se importar com as consequências que ele teria no final, a justa e perfeita sentença de salvação ou de condenação. Do poema Sistema Corrompido. Isso me faz lembrar de uma historinha de um rei muito perverso, um rei muito mau, e queria ter o prazer de conhecer alguém que nunca tivesse ouvido falar de Deus, que nunca tivesse ouvido nada que lembra Deus ou que diz respeito a alguma coisa sobre Deus, sobre o Criador. Enfim, ele teve uma ideia macabra. Pegou uma criança, entregou para os seus escravos e falou: essa criança vai ser criada totalmente presa, não vai sair dos seus aposentos até o dia em que eu ordenar. E assim foi feito. E está proibida qualquer pronúncia que se refira a Deus. Não podem falar de Deus para ele, não podem falar do bem, não podem falar de caridade, nada disso. Ele tem que crescer sem saber, sem ouvir nada a esse respeito, e isso sob pena de morte. E assim foi feito. A criança era cuidada, era alimentada, mas ninguém falava de Deus, ninguém falava de caridade, ninguém falava do bem com essa criança. E essa criança cresceu assim, nos seus aposentos, sem saber nada sobre Deus. Quando completou 15 anos, o rei falou: deixem a porta aberta. Deixaram a porta aberta. Quando o garoto percebeu, foi saindo, foi andando devagarinho, tímido, não conhecia nada, tinha vivido preso até agora, e foi andando e o rei observando sem que ele visse, sem que o garoto visse. Quando o garoto chegou no jardim do palácio, ficou encantado com a beleza das flores, borboletas pousando, pássaros cantando, o sol brilhando, e aquele jovem ficou encantado e começou e se deitou no chão, caiu sobre o chão e começou a adorar a Deus mesmo sem conhecê-lo. E aquela criança maravilhada e falava: rei, 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 porque de alguma forma ele já tinha ouvido a palavra rei, alguém tivesse falado talvez, o rei mandou, o rei ordenou, era tudo que ele sabia. E o rei, ouvindo aquilo, percebeu, ele estava adorando ao rei, mas não se tratava dele, se tratava do rei absoluto, do rei por excelência, do rei criador. E é assim que acontece. Mesmo sem conhecer a Deus, mesmo negando a Deus, não há quem não o conheça, porque ele se revela.
ele se revela às suas criaturas. Toda criatura tem a assinatura, tem a presença de Deus, porque ele é o Criador. E de forma especial, a criatura consciente, a criatura alma, né? Os anjos e os homens. Essa é a verdade. Então, praticar o bem ou praticar o mal é apenas uma questão de escolha. Não se trata de não conhecer ou de não acreditar em Deus, porque Deus se revela. Esta é a verdade. De que lado você está? Salve Maria.